Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 11: Reservas e proteções. O noivo atrasou, e não foi pouco. A demora fez com que as 10 virgens caíssem no sono, até que, de súbito, à meia-noite, alguém gritou: "Aí vem o noivo!" Todas despertaram, umas para seguir o cortejo, outras para comprar óleo, já que não tinham nenhum de reserva. Você conhece o final dessa história? Mateus 25, versículos 1 a 13. Vamos agora imaginar o dia seguinte. Essas 5 moças, a quem Jesus chamou de insensatas, versículo 2, Nova Versão Internacional, voltaram para o vilarejo onde moravam. Ali se depararam com alguns dos que sabiam que elas tinham sido convidadas para um banquete nupcial. Todos ficaram surpresos com o fato de elas terem voltado para casa tão depressa. Afinal, as festas de casamento naquele tempo duravam dias. Então, elas se justificaram dizendo que o noivo havia atrasado. Um curioso, porém, reparou que o grupo estava incompleto e lançou a pergunta constrangedora: "Se é assim, onde estão as outras 5 que foram com vocês?" O noivo havia atrasado, isso era verdade. No fim das contas, de quem foi a culpa por elas terem voltado mais cedo para casa? Bem, se a culpa fosse do noivo, todas as 10 teriam perdido a festa. Porém, 5 entraram e 5 ficaram de fora. Isso deixa claro que não foi o atraso do noivo o que distinguiu um grupo do outro. Permita-me transportar essa lição para o campo financeiro. De fato, nem sempre os eventos transcorrem como imaginamos ou planejamos. Imprevistos acontecem. O que interfere na nossa tranquilidade financeira não são necessariamente os imprevistos, e sim nossa maneira de nos preparar, ou não, para eles. As 5 virgens que puderam participar do banquete foram justamente aquelas que levaram consigo o óleo reserva. O que distinguiu um grupo do outro, portanto, foi a precaução que umas tiveram e outras não. Ao construir nosso orçamento, precisamos ter claro que os dias, meses e anos em sequência não serão estritamente do jeito que calculamos que seriam. Por isso, precisamos trabalhar com uma margem de erro, uma folga suficiente para acomodar algumas dezenas de reais a mais ou a menos, sem bagunçar nossas finanças. É como se, na parábola, estivéssemos falando de alguns poucos minutos de atraso do noivo. Mas quando esse atraso se torna um punhado de horas, digo por analogia, algumas centenas de reais, não há folga no orçamento que aguente. Precisamos ter uma reserva de onde sacar. Muito bem, já vimos que separar uma parte do orçamento para poupar deve ser prioridade. O que fazer com esse dinheiro poupado? Constitua uma reserva para emergências. Veja, antes de sair empregando nossas economias nos investimentos X, Y ou Z, a primeira coisa que devemos fazer, a mais básica de todas, consiste em compor uma reserva financeira. Uma provisão que nos permita ter de onde sacar se, por qualquer motivo, as coisas saírem dos eixos e nosso orçamento ficar ameaçado. A essa provisão damos o nome de reserva para emergências. E quais características essa reserva deve ter? Bem, assim como aconteceu na parábola, também na vida financeira, uma emergência dificilmente acontece em uma hora conveniente. Pode ser num fim de semana, à meia-noite ou longe de casa. Qualquer que seja a situação, a reserva para emergências deve ter liquidez, isto é, deve estar aplicada em algo que possamos ter à mão ou converter rapidamente em dinheiro, não importando o dia nem a hora. Jamais deve estar inacessível ou aplicada em algo cujo resgate exija dias de processamento antes de ser creditado em nossa conta. Outro aspecto importante é que essa reserva deve ser constituída
antes da emergência, não durante. É antes de o carro colidir que o corpo deve estar preso ao cinto de segurança. Embora isso seja óbvio, muitos parecem não se importar com o fato de que imprevistos podem acontecer com qualquer um e a qualquer momento. Não se antecipam e somente quando a emergência se instala é que se dão conta de como estão completamente vulneráveis. Não pode ser assim. Precisamos tratar a reserva para emergências como sendo uma proteção necessária, juntando aos poucos, mês a mês, numa aplicação segura, até termos o bastante para custear nossas despesas essenciais e honrarmos nossos compromissos por algum tempo, caso as coisas saiam do normal. Observe que as virgens prudentes tinham óleo o bastante para manter as suas lâmpadas acesas por algumas horas, não uns poucos minutos, nem vários dias. Isso nos ensina também que a reserva para emergências não deve ser escassa nem exagerada, mas suficiente. Seja prudente, não avarento. Em geral, os profissionais de finanças aconselham compor uma reserva para emergências capaz de bancar 6 meses de despesas. Alguns mais cautelosos falam de 12 meses. Independentemente do parâmetro escolhido, cabe aqui abrir um parêntese. Devemos tomar cuidado para não transformarmos a reserva para emergências em um ídolo, apegando-nos a ela como se, de fato, fosse a nossa salvaguarda suprema. Suponha, por exemplo, a situação em que uma comunidade fosse atingida por uma enchente e várias famílias perdessem seus pertences, incluindo a comida em suas despensas. Vamos supor também que você fosse afetado pela mesma calamidade, mas, ao contrário da maioria, você tem uma reserva suficiente para se reerguer e manter as despesas da casa por alguns meses. Por outro lado, vizinhos e pessoas próximas a você estão carecendo do básico. O que fazer? Seria o caso de agir como as 5 virgens prudentes que recusaram dividir seu óleo com as insensatas? Mateus 25, versículo 9? Não. Lembremos que a parábola das 10 virgens não fala de dinheiro. Estamos aqui fazendo apenas uma analogia. Dinheiro a gente pode dividir. Já o preparo espiritual, o verdadeiro enfoque da parábola, é exclusivo de cada um e não pode ser compartilhado. A palavra do Senhor nos ordena: não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Provérbios 3, versículo 27, nova versão transformadora. Essa ordem, naturalmente, exige ponderação à luz de outros textos da Bíblia. Não podemos perder de vista, por exemplo, a advertência contida em 1 Timóteo 5, versículo 8. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Nova versão transformadora. Logo, reter para si uma parte a fim de resguardar o sustento da família não pode ser interpretado como demonstração de egoísmo ou incredulidade. Da mesma forma, esforçar-se para viver uma vida tranquila, financeiramente equilibrada e sem depender dos outros é a realidade que se espera ver na vida de um cristão. 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 a 12. Ser prudente, portanto, é diferente de ser avarento. O prudente antevê o perigo e toma precauções. Provérbios 22, versículo 3, nova versão transformadora. O avarento, por sua vez, rompe a fronteira da preocupação e finca sua bandeira no terreno da idolatria. Colossenses 3, versículo 5. Prestem atenção. Jesus nos diz: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, versículo 17. Fechado esse parêntese, precisamos humildemente admitir que nem sempre o suficiente é o bastante. Existem imprevistos cujo impacto vai muito além do que uma reserva para emergências seria capaz de suportar. Refiro-me especialmente aos incidentes de maior gravidade, com grande potencial de prejudicar significativamente
ou até levar à perda total de um patrimônio. Lembremos que um patrimônio, por exemplo, uma casa própria, um automóvel ou um equipamento de trabalho, é resultado de vários anos de economias. Deixar de proteger esses bens é se colocar sob o risco de perder o dinheiro empregado neles. Por isso, é importante tomar precauções a fim de reduzir as chances de tais prejuízos acontecerem. Existem duas formas de precaução: a preventiva, que evita o problema, e a remediativa, que resolve o problema. Exemplo de precaução preventiva: cuidar para que a manutenção do carro esteja em dia. Exemplo de precaução remediativa: contratar um seguro para esse carro. Incêndio, colisão, furto e roubo são espécies de incidentes raros. Porém, na hipótese de ocorrerem, sob a cobertura do seguro, o prejuízo sofrido será mitigado em vista da indenização paga pela seguradora. É salutar, portanto, adotar as duas formas, preventiva e remediativa, sempre respeitando um conjunto adequado de coberturas e dentro de um fluxo financeiro que caiba no orçamento. Enfim, para encerrar este capítulo, não posso deixar de citar as palavras do querido mestre. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículo 34. Como embaixadores do reino, devemos sim ter uma reserva para emergências e nos cercar de proteções adequadas, porém jamais permitindo que essas precauções se transformem em inquietações. Acima de tudo, confiemos em Deus que, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses 4, versículo 19. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.